paz, igreja. Boa noite. Vou trabalhar com a igreja hoje, o Senhor permitindo, um texto em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Fazer uma oração? Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, essa noite, que todos aqui presentes, meu Pai, venham ser agraciados com a Tua palavra, que essa porção da Tua palavra, meu Pai, venha fazer o efeito para o qual ela foi colocada, meu Pai. Em nome de Jesus, eu acredito, a Tua palavra diz que a Tua palavra é viva e eficaz. Então, meu Pai, eu acredito, eu creio que ou nesse momento ou em outro momento, essa palavra vai falar muito forte na vida de cada um, assim como falou para mim. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa noite, que tudo seja feito para honrar e exaltar o Teu nome. Amém. Irmãos, Deus está me permitindo fazer um pouco de estudo sobre os sermões do Charles Spurgeon. E o primeiro sermão dele foi em cima dessa palavra, né? Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, durante todo o sermão dele, ele vem falando da grandeza de Deus, que Deus é imutável, que todo o tempo, desde a criação, né, na nossa pequenez, né, nós vivemos aqui nesse plano, desde que nascemos até a nossa fase agora, nós entendemos que é um tempo que tem se passado. E só nesse pequeno tempo nós percebemos muitas mudanças, né? Uma mudança de clima, mudança de fisicamente, mudanças em todas as coisas, né? O nosso derredor é uma cidade um bairro que começa e ele de repente passa um tempo, ele já mudou a característica. Nós mesmos, né? Nascemos bebês e vamos crescendo e vamos mudando. Então aqui o que o pregador ele fala? Da imutabilidade de Deus. Deus ele não muda, ele é o mesmo, desde sempre. Se estamos aqui hoje, é pela graça e misericórdia dele, justamente porque ele não muda. Porque ele já determinou isso antes, e hoje nós podemos contemplar a graça, o amor, a misericórdia dele, porque justamente ele não muda. Porque se ele fosse olhar para cada um de nós, pelas nossas falhas, nossos pecados e tudo aquilo que viemos fazendo durante toda a nossa vida, se ele fosse um Deus que muda conforme as coisas vão acontecendo ou conforme os nossos pecados, nós não teríamos nem a oportunidade da salvação. Mas, justamente porque ele não muda, hoje nós temos a esperança de pegar um livro como esse, que é a palavra de Deus, e confiar que tudo que está escrito aqui, cada promessa, cada reflexão, isso aqui vai se cumprir, ou uma parte já se cumpriu, e ainda tem outras coisas que irão se cumprir. Talvez nós não vamos participar de 1/3, menos que isso, talvez. Vamos fazer parte de pouca coisa do que está escrito aqui, mas estamos inseridos nesse contexto, né? Fazemos parte de todo esse plano. E a nossa esperança justamente é por isso, porque cremos que se abrirmos a palavra do Senhor hoje, o que lemos aqui não vai mudar. Se abrirmos amanhã, também não vai mudar e nem depois, porque ele é imutável. Enquanto que nós, como pecadores, nós mudamos. Depende muito do nosso humor, depende muito do nosso dia, depende muito se estamos felizes, satisfeitos, se temos uma situação boa ou não. Nós temos ações variáveis, mudanças variáveis, mas Deus não muda. E é por isso que temos a esperança da salvação. Então, eu gostaria até de compartilhar um pouco com os irmãos, que eu fiz umas anotações,
com base nesse entendimento desse sermão do Charles Spurgeon. Ele fala assim: todas as criaturas mudam. O homem, especialmente no que diz respeito ao seu corpo, está constantemente em transformação. O material do qual esse mundo é feito está em constante mudança. Como acontece com um rio, águas estão fluindo, outras vêm, outras vão, seguindo o fluxo do rio, sempre mudando os elementos. Porém, Deus, ele é eterno, ele não muda. Ele não é composto de qualquer substância ou matéria. Ele está muito acima disso. É um espírito puro. Ele é imutável. Permanece eternamente o mesmo. E Deus não tem rugas de preocupação por conta do tempo, que é o nosso caso. Nascemos bebês e vamos crescendo e falamos até brincando que a cada preocupação aumenta uma ruga, né, na nossa testa. Mas Deus não tem isso. Nenhuma era, nenhum tempo, nada do que acontece ou que já aconteceu em todo esse tempo de que a palavra do Senhor vem sendo escrita e juntada, Deus não mudou. Ele continua sendo o grande eu sou, o grande Deus, o imutável. O Deus que estava pendurado na cruz, cujo sangue escorria formando um rio vermelho, era o mesmo Deus que segura o mundo sobre os seus ombros eternos e tem em suas mãos as chaves da vida e da morte. Ele nunca mudou em sua essência, nem mesmo quando encarnou. Ele permanece para sempre, eternamente, o único Deus imutável. O Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele não muda os seus atributos. Qualquer um dos atributos de Deus é agora como era lá no passado, lá no início. Deus era poderoso quando ordenou que o mundo viesse à existência. Ele era o Deus onipotente quando empilhou as montanhas e escavou a terra para formar o abismo. Ele era poderoso naquele tempo. O seu braço não foi paralisado, mas permanece com o mesmo poder grandioso. Deus tinha sabedoria quando planejou o caminho da salvação. E desde toda a eternidade, ele traçou os planos extraordinários. Agora, ele permanece em sabedoria. Ele sempre foi assim. Ele não possui menos capacidade ou menos conhecimento do que o que ele tinha lá no começo, lá quando ele formou o mundo. Ele continua o mesmo. Os seus ouvidos ouvem todos os clamores, todos os suspiros, todos os gemidos do teu povo. Ele não se tornou um Deus tirano, um Deus insensível. Ele permanece inalterável na sua sabedoria. Da mesma forma que ele era antes, ele continua sendo hoje. E por isso nós podemos ainda acreditar na palavra do Senhor, porque ela não muda. Quanto à justiça de Deus, ele era justo e santo no passado, e ele continua sendo hoje justo e santo. Ele permanece inalterado na sua verdade, na sua bondade e generosidade. Quando Deus ele escreveu o pacto da salvação, o seu coração estava cheio de amor pelo seu povo. Ele sabia que o filho tinha que morrer para confirmar os artigos do pacto. Ele sabia muito bem que deveria tirar o seu filho amado do seu habitar e enviá-lo à terra para sangrar e morrer. Ele não hesitou em assinar o pacto da salvação, porque ele é poderoso. Ele já estabeleceu isso mesmo antes da fundação do mundo. E o seu amor pela humanidade, ele atravessa todas essas gerações. Porque o próprio Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é uma mente magistral. Ele organizou tudo em seu gigantesco intelecto, muito antes de ter executado. Uma vez que Deus estabeleceu o seu plano, ele jamais mudará. Deus diz: esse é o meu propósito. Ele estabelece a maneira que a terra e
ele estabelece de uma maneira que nem a terra, nem o inferno podem alterar o seu plano. Ele decreta, ele diz, ele promulga, e os anjos executam. Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, ele pode realizar tudo o que ele desejar. Ele é o Deus da sabedoria. Portanto, tudo o que ele faz, ele não faz nada errado, ele faz tudo certo. Ele é o Deus eterno, portanto, não pode morrer antes que o seu plano seja consumado. Então, se Deus diz que o seu plano é nos salvar, se sim, então eu posso acreditar nesse plano. Por quê? Nós entendemos aqui, já vimos que Deus, ele não muda. Ele mesmo disse na sua palavra: porque eu não mudo, por isso vós não sois consumidos. Porque se Deus fosse olhar para o nosso pecado, para os nossos erros, se ele fosse um Deus que ele voltasse atrás na tua palavra, nós talvez não teríamos mais essa oportunidade, mas como ele não muda, aqui estamos pela graça e misericórdia dele. Aí eu quero então, assim, parafrasear uma fala de Charles Spurgeon, que ele diz: se eu pensasse que as promessas de Deus nunca seriam cumpridas, ou se eu pensasse que Deus pudesse alterar alguma coisa da tua palavra, da tua promessa, eu não iria nem me atentar para as Escrituras, porque eu ia pensar: por que eu vou tentar seguir isso aqui se Deus vai mudar? Mas, justamente porque ele não muda, nós podemos acreditar que tudo isso daqui vai se cumprir. Então, Charles Spurgeon ele fala: eu anseio por coisas imutáveis e entendo que tenho promessas imutáveis quando me volto para a Bíblia, pois nela na carta dos Hebreus, eu vejo, na carta dos Hebreus ele fala, no capítulo 6, no verso 18, que diz: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. E se foi Deus que assinou, se foi Deus que confirmou e selou todas as promessas da Bíblia, o evangelho, ele não é um sim hoje e amanhã ele é um não. Ele é o sim hoje e amanhã ele continua sendo sim, porque ele é imutável. As promessas de Deus, elas não são colocadas hoje e amanhã elas são negadas, elas continuam sendo válidas. Então, o sim de hoje continua sendo o sim de amanhã, para a honra e glória de Deus. Então, irmãos, nisso, o que nós podemos pensar? Que durante o nosso pequeno percurso da nossa vida, às vezes a gente abre a palavra e se depara com uma promessa, ou de repente alguém chega e te dá uma bênção, uma palavra abençoada, e nós acreditamos: olha, a minha vida vai ser transformada porque agora eu estou buscando a Deus. E aí o tempo passa e muitas vezes a gente não sai do lugar, a gente continua no mesmo lugar ou às vezes até regredimos. Aí, o que entendemos com isso? Não é a promessa de Deus que mudou, nós que mudamos. Porque a promessa de Deus, a palavra do Senhor é imutável. Deus, ele é imutável. Mas nós não, nós agimos conforme as nossas ações, os nossos sentimentos principalmente. Nós agimos conforme o nosso humor, conforme se o dia está bom, se está frio, se está chovendo, se estamos sentindo alguma dor, se passamos por uma dificuldade em nossa casa, na nossa vida. Então, nós mudamos, não é Deus que muda, porque ele é imutável. Então, nisso também, nesse sermão, o Charles Spurgeon, ele fala uma frase assim: cuidado, ó pecador, pois horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo, né? Essa palavra está lá em Hebreus 10, 31. Porque Deus, ele tem um decreto que não muda. Da mesma forma que as promessas dele para a nossa vida, a promessa de salvação, não muda, também ele tem o decreto que ele diz, que ele fala assim, que por conta de que ele não muda, por isso nós não somos consumidos.
Da mesma forma, Deus ele fala também assim: cuidado, porque se você não crer, você você não receberá a salvação. Porque a palavra diz: aquele que crê e for batizado, esse receberá a vida eterna. Então, nós temos que entender que, como a palavra de Deus não muda, não é só pelas coisas boas, as palavras boas, mas tudo que está no contexto da palavra do Senhor. Porque o Senhor, ele não vai mudar quanto às coisas boas, nem quanto às coisas ruins, as sentenças que nós temos lá. Então, temos que crer, porque assim diz a palavra do Senhor. Quem não crer será condenado. Esse é um decreto do Senhor. Então, independente se nós somos uma pessoa que vivemos uma vida boa, assim, no sentido, fazemos boas obras, somos honestos, caminhamos por um caminho bom, que aos nossos olhos, olha, eu não faço nada de errado, eu vou para a igreja, eu volto para minha casa, eu confraterno, eu tenho a minha família, tenho o meu trabalho, não faço coisa errada. Mas se nós não nos voltarmos para o Senhor também, podemos cair nessa situação. Quem não crê será condenado, porque essa palavra do Senhor não vai mudar. Então, temos que estar atento nesse sentido também, uma vez estabelecido na nossa consciência, no nosso coração, de que a palavra do Senhor não muda, de que Deus não muda, isso tanto para as suas bênçãos, as suas promessas para a nossa vida, promessa de salvação, mas também para aquilo que Deus estabeleceu. Porque existe, como a palavra deixa claro também, dois caminhos, né? Um caminho da perdição e o caminho da salvação. Nós temos que lutar enquanto estamos aqui para andar nesse caminho da salvação, esse caminho estreito, nesse sentido de crermos no Senhor, de vivermos uma vida que agrada ao Senhor, que esteja ali naquele padrão estabelecido por Deus, por mais que seja difícil, é para isso que nós nos usamos da graça, da benevolência, da misericórdia do Senhor, porque não é pela nossa capacidade, não é porque somos melhores, não é porque temos instrução, sabedoria, inteligência, não, é pelo amor, porque como aqui mesmo eu anotei, podemos ser honestos, andar em bons caminhos, podemos até ser pessoas boas, fazermos boas ações, mas temos que confessar a nossa fé em Jesus Cristo, temos que saber que é só por meio dele que existe a salvação, não vai ser só pelas nossas obras. E como vamos professar essa fé? Aonde estivermos, com nossas atitudes, não termos vergonhas de falar que servimos a um Deus vivo, não termos vergonha de professar o Senhor, de negá-lo, porque senão o Senhor pode negar a nós também, né? Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada dia também. Queria ler também um versículo aqui, que está lá no livro de João, capítulo 1, no verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, que essa seja a palavra para os irmãos hoje, que tudo que está na palavra do Senhor, o Senhor não muda, os seus estatutos não mudam. Não é fácil, mas não é impossível, porque tem um caminho que a gente tem que se policiar, para tentar viver uma vida honesta, uma vida boa, mas principalmente de professar a fé no Senhor, porque o Senhor é misericordioso, Ele não vai voltar atrás no que Ele estabeleceu aqui, seja o decreto de promessas ou o decreto para condenação, para salvação, Ele não vai mudar, mas Ele nos diz, a todos que nele crerem e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a misericórdia do Senhor, o amor, a benevolência, a graça dele, vai muito além do nosso entendimento, muito além daquilo que nós podemos imaginar, da nossa capacidade. Então, essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.